Para falarmos de direito do consumidor, é importante lembrarmos que ele vem de uma base constitucional. Na Constituição de 88, a defesa do consumidor ela é apresentada como um direito fundamental e também como um princípio da atividade econômica. Logo mais, seguindo essa proteção apresentada pela nossa Constituição, já surge o Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente está falando do CDC, na verdade nós tratamos de um microsistema jurídico de proteção dessas relações de consumo. Não significa que apenas o CDC trata de, entre aspas, normas relativas à relação do fornecedor com o consumidor. Várias leis tratam desse assunto, mas o CDC é o principal diploma no nosso país. Então toda empresa, todo empresário, todo consumidor, quando ele tiver uma dúvida básica em relação aos seus direitos, é no CDC, na Lei número 8.078 de 1990, que possivelmente ele encontrará respostas aos seus anseios. O melhor caminho é iniciar esse conhecimento através do CDC. Por lá, o consumidor irá conhecer os seus direitos básicos, ele irá entender o que serão cláusulas abusivas, práticas abusivas de mercado, ele conhecerá então informações mais básicas sobre as compras que ele realiza na internet, as compras que ele realiza diretamente e depois descobre que um determinado produto tinha algum vício oculto, o que ele pode fazer. Então toda essa sistemática em uma linguagem simples, uma linguagem muito clara, ela está apresentada no CDC. E eu até indico ao consumidor, mesmo que não tenha qualquer conhecimento jurídico, que visite o site do Planalto, procure o Código de Defesa do Consumidor, pode digitar CDC no Google e já faça uma leitura rápida, são poucos artigos, ele realmente tem uma função informacional muito rica. Quando o consumidor tem um problema, em um caso concreto, dentro de uma relação de consumo, existem várias vias possíveis. Eu vou citar duas para a gente ser bem prático. A gente pode lembrar do Procon, e aqui no Maranhão nós temos um site bem eficiente do Procon, onde o consumidor já pode tomar algumas medidas dentro da sua plataforma online, onde ele pode agendar uma visita a uma unidade física para que ele venha a perder menos tempo com isso. Ele já pode formalizar uma denúncia em relação a alguma infração que ele acredita que tenha sofrido dentro de uma relação de consumo. Ele já pode formalizar alguma situação administrativa para que o Procon tome alguma medida contra uma determinada empresa que tem praticado algo que vai de encontro à proteção oferecida pelo CDC. Ele pode fazer diversas coisas, inclusive um caso bem concreto da nossa rotina, ele pode fazer um combate a listas de telemarketing que ligam para as pessoas sem a devida autorização, ele já fazer o registro desse número que tem feito essa prática. Então essa é uma boa dica para um uso bem direto da proteção do consumidor através do Procon. Uma outra solução, essa um pouco mais séria, mas também bem viável, seria já judicializar a situação através de um juizado especial civil, onde ele pode recorrer uma visita direta a esta unidade e contar um relato que até determinado valor econômico esse consumidor não precisará de um advogado. O Código de Defesa do Consumidor ele também protege o consumidor nas relações online. A relação online a gente tem que entender como uma mera extensão do que já acontece presencialmente. Então, determinadas empresas atuam apenas na esfera online e essa esfera online também é monitorada pelo CDC. Eu posso citar como talvez a principal previsão nesse sentido o prazo de reflexão, que seria a utilização de até 7 dias para que o consumidor verifique se uma compra que ele realizou em uma determinada plataforma digital, ela atendeu com um produto entregue em sua casa ou mesmo um serviço prestado apenas nessa relação online, as suas expectativas, se ele quer desistir ou não dessa compra, seria uma norma específica dentro dessa relação de consumo online. Mas não para por aí. Tudo que está no CDC, que tem uma aplicação direta de proteção ao consumidor, também é utilizado no ambiente digital. Eu posso citar uma visita ao Reclame Aqui ou sites similares, que são páginas que elas visam oferecer um histórico de algumas empresas, atividades, para que o consumidor tenha contato com algumas possíveis reclamações que uma determinada atividade já tenha recebido e ele verificar se aquilo de uma certa forma gera uma insegurança naquele momento. Ele também precisa verificar se essa atividade tem páginas em redes sociais
para que ele possa, desde já, entender como que ocorre a comunicação oficial / institucional daquela empresa com os seus clientes. E também, uma outra dica, ele verificar no Google se ela possui alguma unidade física em alguma cidade. Isso pode ocorrer ou não dentro de uma atividade digital. E, especialmente também, ele ter cuidado com os dados de cartão de crédito, nesse sentido, dos links que ele clica. Então, páginas que oferecem uma estrutura maior, uma presença digital maior, certamente trarão mais segurança nessa relação de consumo digital. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre o direito do consumidor, especialmente nessa data em que a gente comemora essa figura do consumidor que é tão importante. E mesmo falando em um ambiente mais empreendedor, é importante lembrar que algumas pessoas podem desempenhar essa atividade empresária, mas todos nós somos consumidores.